no Salmo de número 127. Nós vamos ler o versículo 1 até o 5. É um salmo muito conhecido, até porque esse mês a gente está tendo todos os domingos, na verdade, né? E tendo mensagem direcionada às famílias. E este salmo de Salomão, tem o título de Canto dos Degraus, porque o povo de Deus cantava esse salmo quando estava subindo para Jerusalém no período festivo. Então é chamado de Salmos dos Degraus, porque Jerusalém, todos sabem que fica numa altitude aproximadamente uns 800 metros acima do nível do mar. Então, como era alto, o povo subia glorificando e louvando a Deus com este salmo, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Vou repetir aqui para a gente ter uma conexão melhor, que ficou um pouco fora do contexto. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações nesta noite. Que o Teu servo diminua e o Senhor cresça. Assim eu oro e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como eu falei logo no início, nós estamos no mês da família. E para todos nós, certamente, é muito importante que a gente entenda que família é um projeto de Deus. Todos nós aqui, estou vendo vários representantes, homens e mulheres, e nós somos um projeto de Deus na terra, a família, homem, mulher e filhos. E os salmos de ramagem eram cantados pelo povo em suas programações a Jerusalém, chamado Cânticos também das Subidas, por ser um local muito alto, onde demorava muito a chegar. Certamente, nessa época, o templo de Jerusalém já estava pronto, mas creio também que o povo cantava agradecendo a Deus, porque por mais que existia ali toda uma fortaleza do exército de Israel, se o Senhor não estivesse à frente de tudo aquilo ali, nada seria possível. Nada seria possível. E havia entre as festas anuais de Jerusalém 3 festas que eram de peregrinação, que eram obrigatórias no antigo calendário judaico. De todas as festas que tinha, não eram só essas 3, eram mais, mas de todas elas, essas eram as festas mais importantes: a Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Como falei, Jerusalém, localizada no planalto das montanhas da Judéia, um local muito alto. Então, uma grande subida, e as caravanas subiam cantando os salmos de ramagem, escrito por Salomão, filho de Davi. E a gente volta aqui o texto, esse é um contexto da época, né, a época antiga. E a gente vai voltar o texto aqui para falar sobre o assunto principal, que é a gente tratarmos da presença de Deus no meio da família, na presença de Deus no casamento, a importância de um casamento firmado nas promessas e na vontade de Deus.
e não na vontade humana. Porque é muito importante para quem pretende casar, até mesmo para quem já está casado e para os nossos dias, a gente ter a presença de Deus na nossa vida. O Salmo 127:1, como lemos aqui, diz: Deus é a nossa força e segurança, podemos colocar como título, mas ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão trabalham os que a edificam. O salmista está evidenciando aqui as nossas fraquezas humanas, aquilo que não podemos fazer e não somos capazes, mas também ele está evidenciando aqui a sombra do nosso Senhor Jesus Cristo, a sombra protetora de Deus em nossas vidas, no nosso dia a dia, que é o Senhor Jesus Cristo, em todas as nossas ações e decisões. Assim também o Senhor está se referindo à cidade, aos poderes constituídos, porque se a gente pensa em formar uma família, e se a gente pensa só no que a gente precisa fazer para formar, e a gente não coloca os nossos propósitos, aquilo que a gente pensa, nas mãos de Deus e ora a Deus para que seja direcionado por Ele, certamente estamos, com certeza, lá na frente vamos ter problemas para a gente dar continuidade a uma família pautada, firmada na palavra de Deus. Então, quando a gente fala também aqui dos poderes constituídos, responsáveis em governar as cidades, a vigilância da sentinela são inúteis sem a providência de Deus. Mas precisamos fazer a nossa parte. Certamente, se a gente diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, eu não posso simplesmente me debruçar sobre isso e deixar que a minha casa fique de forma que eu não tranque as portas. Eu não posso, eu comprei um carro, se eu puder fazer um seguro, eu preciso fazer um seguro. Se eu tenho como fazer algo que eu faça a minha parte, confiando na providência de Deus, eu preciso fazer a minha parte. A mesma coisa em nossas famílias, porque se a gente tem como viver uma vida pautada na presença de Deus, certamente a vida, o nosso dia a dia, a nossa família, ela vai ter um caminhar diferente, porque certamente Deus vai estar guardando, vai estar direcionando um casamento, Deus vai estar à frente de um propósito que Ele mesmo firmou na terra, que é a formação da família e filhos. Mas se a gente deixa isso de lado, como a gente vê em muitas questões, as pessoas pensam em tudo, mas não pensam em colocar o Senhor Jesus dentro do casamento, na condição do casamento. Está fadado a falhar, a dar errado. Então nós temos aqui, se os nossos esforços são totalmente em vão, no que diz respeito à família e à segurança quando estão fora da vontade e da ação de Deus, quer seja casa ou cidade, a obra do construtor e a vigilância da sentinela são inúteis, sem a provisão do Senhor. Se a gente para construir uma casa, como diz a palavra de Deus, e essa casa não estiver firmada na rocha, o primeiro vento, a primeira chuva que bater na parede, ela vai cair. Então precisamos, primeiramente, em tudo que fizermos, não só dentro da nossa família, do nosso casamento, colocar Deus à frente de tudo, porque é o principal em nossas vidas. Muitos que estão se preparando para casar nos dias de hoje, acham que precisam ter tudo, e se esquece que o principal fundamento, o principal pilar do casamento é Deus. Certamente muitos que casaram aqui, alguns de repente não tinham nem casa ainda para morar, mas casaram pela fé, porque sabiam que poderiam trabalhar confiando em Deus, e Deus iria dar o que precisamos.
Muitas pessoas hoje, muitos casais, antes de casar, precisa ter a casa, é importante, mas quer ter um carro. É importante estudar, ter uma faculdade, sim, mas às vezes faz uma faculdade, não é o suficiente, quer fazer uma outra, e o casamento vai ficando. E assim, mesmo assim, quando pensam em casar, deixa Deus de fora. Então, o foco principal da família hoje é: quem é o principal pilar do nosso casamento? Se a pessoa hoje pensa em casar, eu acho que o casal, os jovens, têm que falar um para o outro. A gente está pensando em casar, mas quem vai ser o principal pilar do nosso casamento? Jesus está nesse negócio? A gente já orou, colocou na mão de Deus, para ver se é a vontade de Deus e é o momento da gente casar? Ou seja, quem é o construtor da casa? Quem será o construtor da casa? Quem nos ajudará a construir? A parte do homem e da mulher, sim, também precisam trabalhar para construir. Mas a gente está aqui sendo usado por Deus, fazer a nossa parte para que Deus vá adiante conosco. E para que uma família bem estruturada dentro da vontade de Deus, ela possa seguir em frente. Haverá lutas, sim. Haverá dificuldades, sim. Baterão ventos fortes, chuvas fortes, mas se manterá de pé, porque o construtor da casa é o Senhor Jesus. E o foco principal aqui desse salmo, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você pode ter o melhor engenheiro, o melhor arquiteto, você pode ter o melhor profissional em construção, você pode ter a melhor casa, mas se no seu casamento não tiver a presença maravilhosa de Deus, certamente você irá encontrar muita dificuldade. E diz mais o autor aqui: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se as lideranças do nosso país colocassem diante de Deus os projetos, as cidades, certamente o nosso país estaria numa situação melhor. Só que os poderes que realmente, executivo, judiciário e legislativo, se um dia acordarem e pensar dessa forma, teremos um país melhor, porque o Senhor estará no controle. E certamente o nosso país ainda caminha, porque é uma grande multidão de cristãos orando dia a dia, 24 horas, para que o nosso país prossiga. E muitas famílias estão de pé, pela graça e misericórdia de Deus, porque confiantes em Deus, sabe que mesmo mediante as dificuldades, Deus está no controle de todas as coisas. Então eu quero dizer nessa noite, amados, para mim e para cada um de nós, a maior necessidade de um casamento não é de coisas que nós conquistamos, mas é de Deus. Nós podemos ter tudo, nós podemos ter uma boa casa, um bom trabalho, nós podemos ter utensílios maravilhosos dentro dos nossos lares, mas se nós não tivermos a presença de Deus na nossa vida, tudo pode ir por água abaixo. Mas o texto não está dizendo que também nós não precisamos trabalhar. Nós precisamos sustentar a nossa casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é a sentinela. A gente costuma ver aí casas, verdadeiros palacetes, com segurança para tudo quanto é lado, câmera para tudo quanto é lado, e mesmo assim o invasor entra. Então, para a gente ver como é a nossa fraqueza, a nossa dependência de Deus, que é o Senhor é que guarda, o Senhor é que edifica. Assim também o Senhor está se referindo à cidade, como lemos aqui. No versículo 2, ele vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. O que o salmista está dizendo aqui para nós? Aqui está tratando de um trabalhador ansioso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. De um trabalhador ansioso, é capaz de fazer tudo para subir na vida. E esse trabalhador, muitas das vezes, ele acaba esquecendo da família. Ele acaba trabalhando, querendo ganhar mais dinheiro, querendo ter mais conquistas, e ele esquece da presença de Deus na vida, da presença de Deus no casamento, e se bobear, daqui a pouco ele está esquecendo até da família.
E ele mal para se alimentar. Quando come rápido, tem fadigas, porque ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. É a vida de um trabalhador ansioso. E como diz a Bíblia, faz tudo para subir na vida, só pensa em dinheiro, mal se alimenta, esquece até da família. Essa é a nossa inutilidade, como diz aqui, ó. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Mateus 6, 25 e 33 diz justamente dois versículos muito importantes sobre isso, sobre a nossa confiança em Deus e a gente colocar a nossa vida, não um pouquinho da nossa vida, mas a nossa vida por completa na mão de Deus, que diz assim, Mateus 6, 25, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as roupas? Ele vai mais, no 6,33 ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que nós precisamos? Aqui está a resposta. A gente precisa buscar o reino de Deus, buscar a presença do Pai em nossas vidas. Nós precisamos ter o Senhor Jesus nas nossas vidas, porque Ele sabe muito bem o que eu preciso, amado, o que você precisa. Ele sabe a necessidade da minha vida, da minha família, da sua família. Ele sabe o que eu estou passando, o que a minha família está passando, o que a sua família está vivendo, o que seus filhos estão fazendo, o que estão precisando. Por isso que diz, não andeis ansiosos. O que adianta chegar tarde, acordar cedo, mal tem tempo para dar um bom dia para a família, mal tem tempo para saber como estão os filhos na escola, mal tem tempo para acompanhar o dia a dia da família, e mal chega à noite, vai dormir, muitas das vezes não se alimenta, porque só pensa em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. E eu quero dizer, meu amigo, dinheiro é excelente, uma conta bancária boa é excelente, mas não é tudo. Pessoas buscam valores, se enriquecem, e às vezes de maneira ilícita, para ter aquilo que sempre pensou em ter. Mas quando tem, vem uma carga tão grande por trás daquilo tudo que conquistou, ainda mais quando é ilícito. E aí vai pagar o preço, vai ter as consequências. Não é ruim ter um carro, 2 carros, ter um excelente apartamento, nada disso. Mas precisamos ter a nossa vida pautada na presença de Deus, na presença do Pai. Jesus Cristo precisa estar presente na nossa vida, de dia e de noite. Então precisamos continuar realizando com diligência as nossas tarefas, não de maneira inquieta ou ansiosa, crendo que enquanto estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. A Bíblia diz que enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está preparando para nós bênçãos. Deus está preparando para nós bons negócios. E muitas das vezes a gente vai dormir pensando no dia seguinte que há grandes coisas para resolver. E quando você levanta, vem diante de ti a resposta que você espera. Então as bênçãos vêm de Deus. A prosperidade vem de Deus. Riquezas vêm de Deus. Você está dormindo e Deus está preparando coisas grandes para você. Pode não ser no tempo que você espera, mas Deus está preparando coisas grandes para você. A provisão vem de Deus. Você trabalha, mas quem dá é Deus. A gente trabalha e trabalha muito, mas quem dá é Deus. Nós somos usados por Deus, por trabalhos, para as conquistas, mas Ele é quem dá. Nós somos os empregados, nós somos os construtores, mas direcionado por Deus, porque se Ele não estiver no negócio, não dá certo. O capítulo 127, o versículo 3 a 5, aí já vai entrar na questão dos filhos. Nós tratamos aqui o versículo 1 e o versículo 2 a respeito do
casamento, a vida conjugal e como é importante a presença de Deus na vida do casal, da família. E aqui a gente vai entrar na parte dos filhos, porque todo mundo que casa, o que pensa? Em ter filhos. Todo casal que casa, homem e mulher, assim que casa, o que pensam? Começam a se preparar e se planejar para ter filhos. Porque a própria Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, é um presente que não merecemos. Não fazemos nada e Deus nos dá. E por isso devemos cuidar. Mas vamos voltar aqui, no versículo 3 e 5. Que vai dizer: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos na juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Interessante que aqui vai tratar dos filhos e vai tratar também da nossa velhice, porque o Salmo 127, ele tem um cumprimento também no 128. Então trata do casamento, dos filhos, da juventude e da idade, da velhice. E o que eu quero dizer para os irmãos que é que os filhos são presente de Deus, recebemos sem ter trabalhado. E Deus nos abençoa, nos dá essa graça de ter filhos. E vemos algumas questões hoje diferentes nesse mundo que estamos vivendo. Tem pessoas que não pensam em ter filho, mas quer ter um pet. É legal ter um pet? É legal. É legal ter um gato, cuidar, sim, devemos cuidar, é um animal. Mas é diferente de um filho, de uma criança, de um presente que Deus quer te dar, e Ele nos dá. Porque diz a Bíblia que filhos são herança do Senhor. Herança é algo que você ganha sem fazer nada. E Deus nos dá essa bênção, filhos. E filhos são maravilhosos. Filhos não é peso na vida do casal. Dá trabalho criar filhos? Dá trabalho criar filhos. Mas filho não é um peso, filho não é problema. Filho é alegria, é uma dádiva de Deus. Está incluído no plano da criação dele. Então devemos receber. Então o casal pensa em ter filhos. E aí o que ele pensa? Para ter filhos eu tenho que ter o quê? Eu tenho que me planejar, eu tenho que ter uma casa. Essa semana eu estava ouvindo um comentário em que um casal foi pegar uma orientação do pastor, né, Felipe? E o casal foi lá pegar a orientação do pastor, porque os pais ficavam palpitando no colégio que o filho tinha que estudar, os pais ficavam palpitando da forma que os netos tinham que estudar. E aí foi feito a seguinte pergunta para esse casal: tudo bem, vocês moram com quem? Perguntou para o casal. Não, a gente mora com nossos pais. Beleza. Aí já está um primeiro ponto. Mora com os pais. Quem paga a escola das crianças? Os pais. Calma aí. Quem casa quer casa. Então qual é o ponto aí, né, da questão? Não há problema nenhum. Muitas das vezes quando um casal ele casa, às vezes de imediato ele não tem como ter a casa dele. Eu quando casei eu morei de aluguel 1 ano. Depois de 1 ano eu tive o convite da minha sogra, que eu adoro, para morar numa casa ao lado da dela. E não foi uma casa pronta, foi um alicerce. E eu fui para dentro, confiando que Deus ia suprir as nossas necessidades. Agora, a partir do momento que o casal está dentro da casa dos pais, e como eu entendi, que como é que você vai aconselhar essa pessoa se a dependência está totalmente dentro daquela casa que o ajuda? E aí, mas por que os pais querem que estude em tal colégio? Mas quem está pagando o colégio? Os pais. Mas mora onde? Lá, com os pais ou com os avós? Então, outra questão, quem casa quer casa. Então, de imediato, às vezes a pessoa, o rapaz e a menina, ele vai casar, e às vezes ele não vai ter uma casa, como eu falei, de imediato para morar. Mas ambos vão trabalhar para essa conquista. Então, filhos são importantes. E volta a falar, filho não é peso, filho não é problema. Filho, muitas das vezes a gente vai chorar.
Eles vão sair para trabalhar, a gente vai ficar preocupado. Eles vão sair, a gente vai ficar preocupado com a hora. A primeira vez que a minha filha saiu, e ela falou que ia chegar a tal hora e não chegou, eu fui na minha casa e voltei até o ponto de ônibus umas 4 vezes. Eu confesso a você que aquilo apertou meu coração. Mas faz parte da vida, que a gente não cria filho para nós. Mas a nossa confiança é o seguinte: Deus está guardando. Aconteça o bem ou aconteça o mal, Deus está guardando. Deus sabe de tudo. Eu preciso ter essa certeza. Então, uma outra questão para os casais, até aqui eu estou vendo que a maioria é casado, mas para os jovens. Tanto para o menino quanto para a menina. Se atentar muito no companheiro que vai namorar, que pensa em casar, porque ambos precisam estar com o mesmo propósito. A vida precisa estar com o mesmo propósito, na vontade de Deus. Tem que pensar da mesma forma. Filho não é peso na tua vida e na minha vida. Filho é presente de Deus. É algo que não merecemos e Deus nos dá, então temos que cuidar muito bem. Porque Deus confia em nós para esse cuidado. Douglas está ali com a filhinha dele linda. Presente de Deus. E o cuidado que você tem, a tua esposa tem, não tem limite. Mas vocês sabem que nas suas fraquezas, Deus está cuidando da tua filha. E nos momentos que você pensa assim, caramba, está difícil, Deus vai te dar a resposta. Porque a vida de vocês estão na presença de Deus. O cordão de 3 dobras está ali. Quem está no meio desse relacionamento é Deus. É o principal construtor. Na minha vida, no meu casamento, na vida de cada um de nós. Quem é o construtor? É o Senhor Jesus. É Ele que constrói a família. Ele que permite as lutas, mas permite as vitórias para nós. Ele que permite, muitas das vezes, passarmos por situação para que a gente amadureça, que a gente esteja sendo forjado, preparado. Porque a vida é cheia de novidades, né, pastor? A nossa vida, ela é cheia de novidades que você não espera. De repente você acorda, o telefone atende para uma situação difícil. Você vai ficar. Se você não estiver forte, firme na presença de Deus, certamente você vai arriar a guarda. Então, nossos filhos podem ser uma grande bênção para a humanidade. Os nossos filhos hoje, que muitas das vezes a gente acha chato, que perturba, que tudo quer, que chora à toa, que muitas das vezes não obedece quando a gente fala, Deus pode usar os nossos filhos para ser uma grande bênção na sociedade, nesse mundo que vivemos. Deus pode usar a nossa família, meus filhos, seus filhos, para ser um grande pregador do Evangelho, para ser um grande cientista, para ser uma grande pessoa dentro da medicina ou qualquer outra área. Então, por mais que muitas das vezes estamos vivendo lutas com os filhos, alegrem-se, porque é presente de Deus, é herança do Senhor. No versículo 4, a gente tem uma outra questão aqui que vai falar: como flechas na mão do valente, assim são os filhos na juventude. Por que o salmista usou a flecha? Quando a gente pensa em flecha, a flecha ela não vem pronta. A flecha é uma madeira que ela tem que ser moldada, ela tem que ser reta, preparada, ela tem atrás uma parte que ajuda a dar a direção. E o flecheiro, ele prepara uma flecha. Você pode ver que geralmente as flechas, o flecheiro ele não usa para uma distância curta, ele usa para uma distância longa, porque ela tem que viajar, ela vai longe, e ela tem uma direção certa. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos na juventude. Preparo da flecha, a gente usa aqui como uma figura. Preparo dos filhos para lançarmos no mundo, na vida. A referência é essa. Da mesma forma que o flecheiro prepara uma flecha, e diz a Bíblia que ele enche a sua aljava, que ele usa nas costas,
É claro que nos dias de hoje, a economia que vivemos, não dá para pensar em ter um montão de filhos. Mas é mais ou menos por aí. Da mesma forma que o flecheiro prepara uma flecha para lançar o alvo, eu e você, a minha família como um todo, e a cada família aqui, também precisamos preparar os nossos filhos dentro da palavra de Deus. É claro que a educação a gente dá dentro de casa. Algumas questões disciplinares de caráter a gente ensina dentro de casa. Então, precisamos preparar os nossos filhos, porque vai chegar um momento que nós vamos lançar eles na vida, no mundo. E dali em diante eles vão ter que andar sozinhos. Vai doer no nosso coração? Vai, porque eles vão tropeçar como nós tropeçamos. Eles vão ter dificuldade? Vão ter dificuldade. Mas a gente não cria filho para nós. Educar e instruir os filhos é nosso compromisso, faz parte do pai e da mãe. Agora, ensiná-los na palavra de Deus, nós como cristãos, precisamos para que quando ele ser lançado na vida, ser lançado no mundo, ele não vai esquecer aquilo que ele aprendeu. Ele não vai esquecer, como diz a palavra de Deus, instrua o seu filho no caminho que deve andar, que até que ele cresça não se desvie. Ou seja, até que ele cresça, ele não vai esquecer o ensinamento que ele teve da palavra. Mas ele vai ter dificuldade no caminhar, ele vai ter dificuldade no caminhar. Isso aí não tenha dúvida. Não criamos filhos para nós, criamos para a vida. Por isso que, volto a falar, quem casa, quer casa. Quem casa quer ter o seu espaço, porque a vida de um casal é ele, ou seja, o homem, a mulher e os filhos. Muitas das vezes, como eu citei ainda há pouco, não que você precise ter. Quantas pessoas casaram sem ter nada? Casaram pela fé. E a fé move montanhas. E o propósito na mente das pessoas, da família, era um só. Vamos trabalhar, vamos construir, vamos conseguir. E Deus vai abençoando. E o quinto e último tópico, versículo 5, ele vai dizer aqui: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. O contexto histórico aqui dessa época, a Bíblia diz que naquele período em Jerusalém, toda a transação, todo o negócio, até judicial, acontecia nos portões de Jerusalém. E diz a Bíblia que naquela época, os pais tinham filhos novos e bastante filhos, para que os filhos, num momento desse, até mesmo quando os pais chegassem no portão para negociar alguma coisa, os filhos serviam como uma proteção, os filhos serviam como uma segurança dos pais, para que os pais muitas das vezes não fossem saqueados ou não fossem enganados naquela época. Diferente de hoje, sim, as famílias são menores, são poucos filhos em casa. Mas aí, eis a questão. A ideia aqui nesse caso, nesse contexto, é o que eu falei. Eram os filhos protegerem os pais na sua idade avançada. Pode entrar, meu irmão. O contexto daquela época, da história, era justamente esse. Os pais terem filhos ainda novos, pais novos, filhos, vários filhos, como diz aqui, ó, bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. O contexto da história era esse, é ter vários filhos para quando houvesse um confronto, havia ali a proteção dos filhos com os pais. Só que, como eu falei aqui, a ideia aqui nesse contexto histórico era os filhos protegerem os pais na sua idade avançada, porque os pais ficariam velhos. Como nós, pais e mães, a tendência é que a gente venha envelhecer. E como será o nosso envelhecer? Como será o nosso futuro? Por isso que há a importância de filhos. Mas vamos continuar aqui.
porque todas as transações, como eu falei, processos jurídicos, eram efetuados nos portões da cidade de Jerusalém. Os filhos são protegidos pelos pais na infância. Olha como a coisa muda. Quando os filhos nascem, nós protegemos os nossos filhos, nós cuidamos dos nossos filhos. Nós não deixamos muitas das vezes que muita coisa mal, ruim, chegue até eles. E os filhos crescem. E a gente prepara os filhos. A gente põe numa escola, procura botar numa boa escola, procura botar num bom curso. A gente ensina os filhos no caminho que devem andar e eles crescem. Eles progridem, eles têm conquistas. Beleza, ótimo. E os pais, quando chegam a uma determinada idade, será que os filhos têm feito isso? Tem filhos por aí que chegaram a uma posição boa e muitas das vezes não liga para um pai e para uma mãe para saber como está. Não liga para uma mãe para saber se a televisão está funcionando ou se a geladeira está funcionando. E os pais muitas das vezes, já desde pequeno, perderam noites de sono. O filho passava mal, o pai sai a hora que for de casa para levar o filho ao médico. O pai muitas das vezes deixa de comer para dar aos filhos. E esses filhos crescem, e quando crescem, esquecem dos pais. Então isso, a questão da família, ela envolve todo esse processo do nascimento até a idade avançada. Precisamos cuidar de nossos pais, precisamos cuidar de nossos avós. Se estão precisando da nossa ajuda, precisamos estar presentes. Faz parte da família. Os pais, mães e avós criaram, fizeram o possível pelos filhos, educam os filhos, mostram o caminho, lançam a flecha no momento certo. E os filhos crescem, aprendem, têm conquistas e esquecem dos pais. Isso é errado. Isso é errado. Isso não é certo. E a Bíblia está nos ensinando isso. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. E bem-aventurado, certamente, felizes serão os filhos que na velhice dos seus pais procurar entendê-los e procurarem estar perto deles. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ser a cada dia crentes, verdadeiros crentes, cuidadosos, não só com as nossas famílias, mas com aqueles que estão perto. Amém?